Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vocês são os guerreiros, né? Já estamos. Eu estava pensando esses dias, nós estamos finalizando o ano, né? Graças a Deus. É, eu queria. Hoje a nossa aula acho que não vai ser muito demorada. Eu queria só mostrar algumas coisas para vocês. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Eu acho que é interessante vocês verem, né, sobre um outro ângulo e ter a oportunidade também de ter esse momentinho para perguntar alguma coisa, caso vocês tenham dúvida, tá? Então, hoje a nossa aula acho que vai ser bem rapidinha. Vocês já estão vendo a minha tela aí, né? Tá, obrigada. Uhum. Então, vamos lá. Hoje eu vou começar falando um pouquinho de prismas, né? E aí a gente vai ver, eu coloquei algumas coisas importantes que eu acho que vocês têm que saber. E aí depois vou mostrar na prática para vocês com as figuras, tá? Então vamos lá. Se vocês tiverem sólidos geométricos com as seguintes características: suas superfícies são constituídas de polígono. O que é polígono? Lembra que eu falei semana passada? Polígonos são figuras planas, né? Peraí, aí pronto. Polígonos são figuras planas. Então, o que é a superfície constituída de polígono? O prisma, ele é um poliedro. A semana passada a gente estava falando de poliedros. Tem vários tipos de poliedros. O prisma é um poliedro. Aí, então, quer dizer que todas as superfícies são. Mas olha a característica do prisma. Olha, ele tem pelo menos 2 polígonos congruentes. O que é congruentes? De mesma medida. Então, 2 desses polígonos são congruentes. Eles são iguaizinhos. Contidos em planos paralelos. Então, o que significa isso? Eu tenho um plano, um outro plano paralelo, tem 2 polígonos, um que está nesse plano de baixo e um que está no plano de cima, que são iguais, ou seja, como se fossem bases, certo? E as faces são paralelogramos. O que são paralelogramos? São figuras de 4 lados, 2 lados paralelos, né? 2 a 2, 2 lados paralelos. 2 a 2. Então, tá. Então, os sólidos que têm essas características que eu falei para vocês são chamados de prisma. Vamos ver a definição. Então, se eu tiver 2 planos, um eu vou chamar de alfa, o outro de beta, tanto faz, pode ser outro nome, né? Esses 2 planos são paralelos. Deixa eu pegar minha coisinha aqui para eu marcar para vocês. 2 planos são paralelos. Você tem uma reta R que intercepta. O que é intercepta? Ele pega no plano de cima e no plano de baixo, ele intercepta esses 2 planos. Então, um prisma é um conjunto de segmentos de retas paralelos a essa reta R, que tem extremidade no polígono. Bom, vou parar um pouquinho aqui e vamos para a prática, porque muita coisa falando para vocês entenderem. Rapidinho, vou apresentar o meu GeoGebra aqui para vocês, ó. Vocês estão enxergando aí, gente? Tá, beleza. Então, vamos lá, ó. Vamos ver na prática aqui que eu falei para vocês. Olha, você tá vendo que essa figura aqui minha é um polígono. Por que polígono? Ele é uma figura plana. Tá num plano, certo? Ó, se eu fizer assim, você vai ver. Ele é um polígono, ele não tem 3 dimensões, tá? Então, vamos supor que eu tenha um plano. Então, eu tenho esse plano aqui, e eu tenho um plano que é paralelo a esse plano. Eu vou aumentar a altura aqui para vocês entenderem, ó. Agora eu tenho 2 planos paralelos, tá vendo? Eu tenho 2 planos paralelos. E o que acontece? Essas figuras que estão aqui, esse triângulo que está nesse plano de cima e esse triângulo que está no plano de baixo, eles são congruentes, certo? Eles são iguais, eles têm a mesma medida, então eles são congruentes. E eu tenho essas retas que interceptam os 2 planos, ligando, né, os vértices desses 2 polígonos. Então, isso daqui é chamado de prisma. Esse prisma, especificamente, que está aqui, é um prisma de base triangular, mas eu posso ter um prisma de base quadrada, ó. Eu posso ter um prisma de base pentagonal, então é um pentágono. Então, qual que é a diferença do prisma com o poliedro? O prisma é um poliedro. Ele é um poliedro específico, que tem bases, né, que são polígonos em planos paralelos. Então, por exemplo, uma pirâmide, ela é um poliedro, mas não é um prisma, certo? Então, vocês estão entendendo a diferença? Porque o prisma, ele tem que ter os planos paralelos, então, na verdade, a gente fala que são 2 bases, né?
Certinho essa diferença, gente? Ó, olha aqui, eu posso ter com base hexagonal, ou seja, a base tem 6 lados, olha. Tá vendo? Ele é um prisma de base hexagonal. E aí pode ter quantos lados essa base pode ter, né? Aí a gente pode ir aumentando aqui, vocês vão vendo o prisma, ó. Certo? Então, esse aqui, ele é chamado de prisma reto, tá? Porque ele é certinho. Aí, o que acontece? Existe o prisma oblíquo. Eu vou trocar aqui para mostrar para vocês. Me dá um ok a hora que vocês conseguirem ver a minha tela, por favor. Fala para mim, tá? Se tá tudo certo para vocês. Tá, obrigada. Então, vamos lá, ó. Esse aqui, olha, eu fiz um prisma de base quadrangular, né? Na verdade, gente, ele pode ter, eu quero mostrar para vocês, né? Tipo assim, ele pode ser um bem estreitinho, tipo um retângulo, ou ele pode, né, ser mais alto, não sei. Mas o que acontece é que esse prisma que está aqui, olha, se a gente olhar, vou colocar aqui assim mais ou menos para vocês verem, ele é chamado de prisma oblíquo. Por que ele é chamado de prisma oblíquo? Porque, olha, as bases, tanto esse retângulo que está no plano, nesse plano que está mais cinzinha, quanto o retângulo que está no plano azul, eles são congruentes, eles têm mesma medida, tudo igualzinho. Só que o que acontece? Eles não estão certinho um em cima do outro. Então, quando eu ligo essas arestas aqui, né? Quando eu ligo os vértices e formo essas arestas aqui, essas arestas, elas são todas paralelas. Vocês podem ver que essa aresta é paralela a esta, e assim por diante. Eu não sei se vocês estão enxergando o meu mouse, gente. Quando eu falo essa e coloco o mouse, vocês enxergam o mouse aqui? Sim? Ah, beleza, ó. Então, é o seguinte, essa aresta aqui, com essa outra, elas são todas paralelas, elas são retas paralelas. Mas elas, como elas estão meio tortinhas, assim, né? Então, por isso ela forma o prisma oblíquo, certo? Então, é a diferença, o prisma reto com o prisma oblíquo. Eu até queria fazer um comentário aqui interessante. Sobre volume, a gente, não sei, acho que vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas, por exemplo, vocês acham que um prisma reto, se fosse o mesmo prisma, com a mesma base, o mesmo prisma que eu quero dizer assim, ó, eles têm a mesma base, iguais estão aqui nos planos paralelos, só que ao invés desse de cima aqui, essa base de cima, desse plano que está em azul, se ela tivesse certinha aqui, e esse prisma não fosse oblíquo, ele fosse um prisma reto, vocês acham que ele teria o mesmo volume? Volume é a capacidade que ele tem dentro, por exemplo, para eu colocar água lá dentro, caberia a mesma quantidade? Vocês acham que num prisma reto e um prisma oblíquo, eles têm o mesmo volume? Quando eles têm a mesma base, né, gente? A mesma base é a mesma altura. Mesma base, mesma altura, tá? Que eu tô falando. A Lívia acha que sim, o Luiz acha que não. Olha, tem, viu? Tem o mesmo volume. Eu vou fazer uma coisa para vocês imaginarem. Vamos pensar que eu pegue um pacote de folha sulfite daquele de 500 folhas, certo? E eu tire as folhas sulfites e coloque elas em cima de uma mesa. Então, o volume, aquilo é um prisma, vocês concordam? Concorda comigo que aquilo é um prisma? Ele é um prisma bem, né, vamos dizer assim, bem pequenininho, assim, ó, um tanto de folhas juntas, certo? E aí, o que acontece? Eu posso ter o prisma certinho, né, uma folha em cima da outra certinho, mas e se eu jogo as folhas assim para o lado e faço com que elas deslizem um pouquinho e fiquem tortinhas nessa posição que está aqui, ó, elas continuam ocupando o mesmo volume, elas têm o mesmo volume, elas não alteraram, certo? Então, um prisma que tem mesma base, mesma altura, eles têm o mesmo volume, tá? Tá, esse aqui era o outro que eu queria mostrar para vocês. Eu vou
Agora, falar uma coisa importante, que tem as atividades, tem muita coisa que tá sobre isso, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Vocês estão enxergando aí um prisma de base quadrangular aí? Tá, beleza. Ó, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho esse prisma, então agora você já sabe que isso é um prisma, porque eles têm as bases, né, em planos paralelos. Aqui eu posso mudar, né, eu construí um prisma que eu posso mudar aqui, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. Tá vendo? Eu fiz aqui agora, olha lá na base do prisma, eu tracei, quem que sabe me falar qual que é o nome disso que foi traçado aqui, ó, do D até no B? O que é isso? O que é essa linha que eu fiz aqui? Como que ela é chamada? Muito bem, Cauê, diagonal. Então, é a diagonal que eu construí da base desse prisma, certo? Eu construí uma diagonal aqui. E aí eu pergunto para vocês, vou olhar esse prisma assim de baixo, só para a gente entender. Nessa diagonal, aqui dá até para a gente ver do lado de cá. Vocês estão vendo aqui, ó, do outro lado, onde está a figura, só a figura em uma dimensão, que é essa base, para vocês verem, né? É o F aqui, é essa diagonal que está aqui. Essa diagonal divide essa base em dois triângulos. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, olha aqui, ó, eu tenho o triângulo aqui, ó, DAB, este triângulo. Qual é o ângulo? Que tipo de triângulo ele é? Ele é um triângulo muito específico. Que triângulo que é esse? Ele é chamado de triângulo por causa do ângulo que ele tem. Ele é um triângulo, se a base é quadrangular. Então, vamos lá, na verdade, não só porque é quadrangular, né, esse ângulo específico é reto, porque nesse caso nosso é um retângulo, né, é um retângulo, então, no retângulo todos os ângulos são retos, eu construí aqui como retângulo. Muito bem, então o que acontece? Esse ângulo aqui é de 90 graus, o outro também mas tudo bem. Então, peraí, tem como eu descobrir quanto que mede essa diagonal aqui? Num triângulo retângulo. Então, vamos lá, eu quero falar uma coisa para vocês que eu não falei antes. Esse lado aqui de baixo, do A até no B, ele vale A. Tá vendo aqui, ó, tô mudando, ó, ele vale A, do A até no B. Eu vou virar aqui para vocês verem, ó, tá aqui de frente agora. Do A até no B, tá? Então, ele vale A. Não importa qual que é a medida desse A, eu posso ter uma medida igual aqui, ó, tá 3. Eu posso fazer uma medida 2, não importa. Esse lado é A. O outro lado ali, olha, que é do A até no D, este lado aqui, ele tem medida B, tá? Ó, eu posso diminuir ou aumentar, mas a medida dele é B. E aí eu pergunto para vocês, como que eu calcularia? Aqui eu posso dar ou não a medida para vocês, mas como que eu calcularia quanto mede esse F? Num triângulo retângulo, esse F é o que desse triângulo retângulo? Quem que lembra, gente? Pode falar, viu, gente? Se estiver errado, não tem problema falar errado. Isso, muito bem, gente, muito bem. Esse triângulo, esse F é a hipotenusa e, por Pitágoras, né, Nicolas? A gente teria como descobrir, então, esse F. Observa aqui, ó, eu poderia fazer a hipotenusa ao quadrado, quem que é a hipotenusa é o meu F, é igual ao A ao quadrado mais B ao quadrado. Até aqui tá tudo tranquilo, gente? Todo mundo tá entendendo o que eu tô falando? Tudo certo? Tem alguma dúvida? Até aqui quer questionar alguma coisa? Ó, ninguém falou nada, tá tudo certo, hein? Vou seguir. Tá, agora eu quero que vocês olhem uma outra coisa aqui, ó. Olha esse G que eu fiz, agora olha aqui em 3 dimensões, ó, quero mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu peguei o H, meu vértice H, e liguei lá no vértice B. Todo mundo tá vendo? Isso aqui é chamada de diagonal esse caso aqui, ele é um paralelepípedo, tá? Todo paralelepípedo é quando as bases são
ou pode ser um quadrado, que aí vai virar um cubo, mas é um paralelepípedo específico, ou pode ser um retângulo, tá? Então tá, então quer dizer que isso aqui é a diagonal desse prisma, que é um paralelepípedo, né? Essa é a diagonal do prisma. Então, o que é a diagonal? É quando eu ligo dois vértices que não fazem parte da formação de uma mesa, de duas faces iguais. Então, por exemplo, ó, se vocês olharem aqui o H ele faz parte da face aqui desse lado, né? E lá da face do fundo, tá? Que eu vou virar aqui, ó, dessa outra face aqui do fundo. Então, o H, ele faz parte dessas duas faces. E da face de cima, dessas três faces, na verdade, né? Então, ele faz parte da face lateral aqui, a lá do fundo e a de cima. E o vértice B, aqui no cantinho embaixo, ele faz parte da face de baixo, dessa face lateral aqui, no caso, eu não sei se vocês estão vendo igualzinho eu, mas do meu lado direito, e da face da frente. Ou seja, esses dois vértices, o H e o B, eles não fazem parte de nenhuma face junto, né? Então, eles não fazem parte de uma mesma face. Então, o que acontece? Eu estou ligando dois vértices, então, nesse caso, é a diagonal desse paralelepípedo. Aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando eu faço esse triângulo, ó, estão vendo? Eu construí um triângulo lá dentro do paralelepípedo, olha. Esse triângulo que foi construído pegando a diagonal do paralelepípedo, a diagonal da base e um lado desse paralelepípedo, certo? Esse ângulo que está aqui, ó, HDB, olha aqui em cima, o H, o D aqui embaixo e o B lá do outro lado, onde eu liguei. Esse ângulo aqui que está no D desse triângulo, ele é um ângulo. Que ângulo que é, gente? Ó, vou deixar assim para vocês verem, ó. Vou pôr de frente. Ó. Que ângulo que é esse? Reto, muito bem. Ele é um ângulo reto, porque ele tá na base e tá com um lado do meu paralelepípedo. Então, ele também é um ângulo de 90 graus. Observa lá, ele é um ângulo reto, olha. Um ângulo reto, certo? E aí eu pergunto para vocês, então esse triângulo que está de azulzinho lá dentro do meu paralelepípedo, eu tenho o F, que eu consigo calcular através de F ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, igual a gente tinha visto anteriormente, que é o teorema de Pitágoras. Esse lado aqui do paralelepípedo é dado, eu chamei ele de C. Não importa o tamanho desse C, eu posso falar que ele vai medir 4, 5, não importa, né? 1, eu posso colocar ele bem pequenininho aqui, olha, mas ele tá aí, né? Olha. Ele não deixou de ser um paralelepípedo, o ângulo lá não deixou de ser 90 graus, o da base também não deixou de ser, então tá tudo do mesmo jeito, né? Eu vou aumentar isso aqui de novo, fica mais fácil da gente visualizar. E aí eu pergunto para vocês, nesse triângulo aí, tem como achar a diagonal do paralelepípedo? De novo, pela uma mesma coisa. Isso, muito bem, por Pitágoras de novo. O que acontece, ó, eu chamei essa diagonal aqui de BH, tá? Que é o que liga o vértice B ao H. Então tá, se eu fizer essa diagonal BH elevada ao quadrado, porque ela é a minha hipotenusa, né? Ela está oposta ao ângulo reto aqui nesse triângulo azul. Então, ela ao quadrado é o F ao quadrado, que já está aqui embaixo, que nós calculamos anteriormente, mais esse C que eu chamei aqui, a altura minha de C ao quadrado. Então, o que acontece? Quando eu substituo, eu vou tirar esse ao quadrado aqui, né? Vou fazer raiz quadrada de F ao quadrado mais C ao quadrado. Só que o F ao quadrado é quem? O F ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o que eu fiz? Eu substituí aonde que está o F ao quadrado pelo A ao quadrado mais B ao quadrado, porque F ao quadrado é isso. Então, nada mais é, gente, que a gente calcular a diagonal de um paralelepípedo que tem lados. Então, o paralelepípedo tem 3 dimensões: largura, profundidade e altura, certo? Então,
tá, a largura eu chamei de A. A profundidade aqui eu chamei de B. E a altura dele eu chamei de C. Então, toda vez num paralelepípedo que vocês quiserem calcular a diagonal do paralelepípedo, na verdade, vocês não precisam fazer todas essas contas, eu estou mostrando para vocês. Mas basta fazer o quê? Raiz quadrada das 3 dimensões somadas ao quadrado. Então, A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, certo? Eu fiz aqui uma continha para vocês verem. Por exemplo, neste caso deste paralelepípedo que a gente está aqui, observem aqui do meu lado, onde está as minhas continhas, gente, eu tenho o A, o B e o C aqui em cima. Meu A está valendo 2, o B 3 e o C 4. Então, para eu calcular a diagonal desse paralelepípedo do jeito que ele está aqui, ó, basta eu fazer, então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. E aí, eu vou encontrar a minha diagonal raiz de 29. Eu vou fazer as contas e vou encontrar. Aí, se eu mudar, ó, se eu mudar aqui, ele muda a continha lá e muda o valor. Então, tá, deste paralelepípedo, esse outro paralelepípedo, qual que é a diagonal? Nesse caso aqui, deu raiz de 41. Porque é outro paralelepípedo. Tá, não, eu vou aumentar, na verdade, a altura, vou pôr a altura 5. E aí, eu tenho outro triângulo, então, aí vai fazendo as continhas. Basta fazer, então, raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. São as 3 dimensões do paralelepípedo. É a largura, a profundidade e a altura. Vocês conseguiram entender, gente? Os exercícios tem lá, acho que é tudo disso aqui, essa semana. Achar a diagonal e tudo mais. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá? Então tá bom, só o Cauê que respondeu que tá tudo certo. Ó, então é o seguinte, deixa eu só ver aqui, eu acho que agora que a gente já terminou. Vocês estão vendo aí a minha telinha? Tá? Tá bom. Ô, gente, então, vou só confirmar aqui. Não, mas terminou, era só isso mesmo. Quero agradecer vocês. E, na verdade, então, na semana que vem, eu quero voltar a lembrar vocês, olha, hoje eu vou postar, hoje até vou mandar a lista de presença aqui para vocês da aula de hoje. E deixa eu só pegar aqui. Vou colocar lá para vocês enviarem, gente, as atividades para mim. Na semana que vem, vocês vão enviar 2 semanas juntas, tá? Só para lembrar vocês, viu? Então, nós vamos finalizar, não sei se vocês sabem, vai até o PET 7. Então, nós vamos finalizar, nós vamos mandar a semana 2 essa semana. Na próxima, a gente manda a 3 e a 4. Depois, a gente vai finalizar o 7. Vocês vão, se Deus quiser, descansar um pouco, né? E aí, se vocês tiverem dúvida, volta a falar, viu, gente? Vocês podem entrar em contato, continuo à disposição, viu? E aí, vocês assinando a lista, vocês estão dispensados por hoje, foi rapidinho. Tchau, Yara. Até. Tchau, Cauã. Obrigada a você. Tchau, Daiane. Tchau, Maria Eduarda. Tchau, Luiz. Obrigada a você, Cauê. Tchau, Mariana. Até, Isabel. Tchau, Lívia.